O mistério, aquele sistema que nunca sai, que eu já estou prometendo, mas ele é um bom exemplo. Até aproveitando aqui, Ai, meu Deus. A Valete estava procurando no início da semana lá um sistema de investigação, perguntando se a Hora do Paranormal era bom. Foi, moço, vê o mistério. Vê o mistério. Fala comigo no Discord. Que é o que ela tá precisando. É, porque ele já foi testado entre nós, né, aqui. E às vezes testar com outro mestre não é nada ruim, hein? Olha só. Oportunidades aí, hein? Já apareceu seu nome de beta tester no livro quando for lançado. Exatamente. Isso aí vai pro provavelmente financiamento coletivo, hein? Então bora lá. Qual que é a ideia, então, que o mistério favorece o antecedente? O mistério ele tem uma ficha muito simples, separada em 3 partes. E eu vou começar de trás para frente, que é para você entender. A parte 3 vai tratar do que você interfere na história e no que a história interfere em você. Que são os fatos de história, que são os seus pontos de vitalidade, que são os seus ferimentos, e a parte das suas feridas da mente, que é como sua cabeça ela reage a esses mistérios que você está enfrentando. Então, essa terceira parte é só para esse controle de história. A segunda parte são seus atributos, são aqueles que te influenciam nos testes, quando necessários. Quando você precisar rolar os dados, são na parte dos atributos, é que você vai ter todas as informações do que você pode ou não fazer, o quão bem você pode ou não fazer. E aí vem a primeira parte. A primeira parte, que ele pega metade da ficha, é só de antecedentes. A premissa do sistema é: você é uma pessoa comum do mundo que pode fazer qualquer função que você desejar, que pode ter qualquer profissão, pode ter qualquer área de atuação, e de repente você se vê em meio a algo primeiramente inexplicável e você terá que conviver com aquilo. Resolver ou não vai de você, mas você vai estar no meio da bagaça e vai estar no meio desse mistério. E o que vai te ajudar? Os testes? Mais ou menos, porque a galera já jogou a Fazenda Esmeralda que nós narramos aqui, e lá nós tínhamos engenheiro, arquiteto, jornalista, administrador, contador. Era só a galera que era profissional liberal. Não, o Nila tinha um meteorologista, né? Isso, o Nilo City era um meteorologista, ou seja, o que ele pode fazer com os dados, cara, na verdade não vai pra tanto assim não, que a gente só usa o dado mesmo quando precisa algo arriscado. O que vale, então? O que vale são os antecedentes. Porque a primeira parte da ficha é só sobre eles. Lá você vai colocar como seu personagem é, como ele se aparenta ser, né? Como ele aparenta ser, como ele quer ser visto, como que ele pensa, quais são as ideologias e as crenças dele, os contatos, quanto ele ganha, como é que ele é financeiramente, como que ele lida com o dinheiro, quais são os contatos, o que ele faz de importante, como que ele trabalha, são todas essas informações. E o detalhe é que se está na ficha e antes de começar o jogo o mestre olhou e falou, ok, aquilo ali é verdade. Então, se lá na frente ele colocou lá assim, ó, eu tenho uma pessoa que é muito amiga e me ajuda em todos os momentos, fulano de tal. Se lá na frente ele precisar, ele vai recorrer a essa pessoa, porque é um recurso que ele tem. Se lá na frente ele tá lá assim, ó, ele é um médico respeitado, admirado e muito famoso. Se ele vai para uma localidade onde isso pode ser notado, ele vai ser notado, vai ser reconhecido, vai ser bem tratado como ele é famoso. Então tudo que tá ali vai funcionar. Qual é a pegadinha? Porque você deve estar pensando, mas poxa, eu posso escrever o que eu quiser? Sim, você pode escrever o que você quiser. Só que ela tem que estar dentro da proposta do jogo e o espaço para você escrever é muito pequeno. Então, para cada item desse, você vai ter 2 linhazinhas para você escrever tudo que seu personagem possui dentro desse preceito que você criou. E tudo que ficar fora das linhas é ignorado. Então, se sua frase ficar sem sentido porque faltou alguma coisa, você perdeu o argumento. Não pode simplificar, resumir,
não pode colocar só as iniciais, esse tipo de coisa. Tem que ser palavras, língua portuguesa padrão, valendo lá. Então, quando você faz isso, você monta o seu personagem. E aí, a partir daquilo, você pode interpretar do jeito que você quiser, cara. Porque é o que realmente vai valer. Como eu falei, os dados da ficha, né, os números que vão fazer testes, são só para momentos especiais. Porque em todos os sentidos, se você é um jornalista e você não colocou que é um mau jornalista, você tem todas as características de um jornalista, pelo menos mediano. Se você coloca ele é um bom jornalista, você sabe, pode fazer tudo que um bom jornalista pode. Eu sou um exímio motorista, eu sou um piloto de corrida. Considera-se que você tem todas as habilidades de um piloto de corrida. E isso daí manda, o resto é jogo. Então o Mistério é um sistema narrativo, é um sistema onde é muito storytelling mesmo, vale muito do jogador, e além de tudo isso, o jogador ainda tem a capacidade, porque existem ferramentas ali dentro, o jogador ainda tem capacidade de influenciar na história e alterar os resultados, alterar o rumo da narrativa. Eu gosto muito dessa mecânica, ela lembra muito sistemas OSR, né? A gente sabe que o OSR, a gente tem um vídeo lá no canal explicando um pouco sobre isso, pode ir lá e assistir. Mas o sistema OSR tem sistemas OSR, ou a comunidade OSR em si, tem um dizer que é a resposta não está na sua ficha. Que é, normalmente fichas de sistema OSR não tem nem skills, sabe? Não tem aquela lista de perícias. Tem seus atributos e o que você sabe fazer é o que seu personagem é. Assim como no Mistério. Meu personagem era um fazendeiro. Pô, coisas relacionadas a fazendeiro, você vai fazer. Então, não é pra tirar um pouco do que veio depois, principalmente com terceira edição, né? O sistema OSR, a comunidade OSR surgiu após a terceira edição, que você ficava muito tempo, tipo, nossa, o que meu personagem vai conseguir fazer? Aí você vai olhando na sua ficha lá, seus atributos, suas perícias, e fala assim, nossa, eu tenho perícia tal, vou conseguir fazer tal coisa. Ou, que a gente fala também do turno do mago, né? Deixa eu olhar aqui minha lista de magia, o que eu consigo fazer? Aí você fica ali até você descobrir alguma coisa. Os sistemas mais OSR é, tipo, interpretação e história do seu personagem. Quase 100% depende do jogador e não da ficha. Então, eu gosto muito dessa pegada, assim, de interação. Vai dar o seu testemunho, Marcelo? Eu tava deixando a Nanda falar se ela quisesse antes. Acho que ela tá com um delayzinho. Sobre o Mistério, eu tô com um delayzinho. O Mistério, ele é bem sucinto e eu acho que no quesito de antecedentes ele é bem completo. Justamente por conta da gama de possibilidades e a riqueza de coisas que seu personagem pode fazer. Você não fica limitante como era, o Jesus acabou de falar, nas perícias. Se você é um fazendeiro, você sabe mexer com terra, já está implícito o que você sabe fazer. Você não precisa ter esmiuçado o que é cada coisa, se você consegue cavar um buraco. Estou citando GURPS, teoria da pá. Então, assim, dá para se fazer muita coisa. E quem não valoriza antecedente, bom, deixa para uma discussão mais para frente. Eu acho que tem esse aspecto, e eu penei um pouco na primeira vez que a gente foi jogar Mistério, justamente porque eu venho dessa escola, o meu personagem é o que tá na ficha. Seja na parte de atributos específicos lá, com númerozinho e tudo mais, seja na história que eu construí dele. E quando você vai colocar isso na ficha e aí você vai, tipo, interpretar isso, né, a partir do que não tá no texto, do que tá implícito naquela descrição, é o que você falou, pô, o cara é um bom historiador, né? Ele tem que saber fazer uma boa pesquisa historiográfica, ele tem que saber como procurar isso. Ele tem uma expertise de como achar um livro específico na biblioteca que uma pessoa talvez não tenha, porque ele tem que fazer isso como tarefa da vida dele. Ele não vai ser tão bom quanto outro personagem que é biblioteconomista? Não vai. Mas ele tem essa expertise que talvez o cara que é, sei lá, não tô tendo preconceito, professor de educação física, talvez tenha menos. O cara usou menos livro e usou mais artigo nos trabalhos. Então, assim,
esse respeito, a forma como você constrói o personagem e você estabelecer muito precisamente que o que o seu personagem é capaz de fazer deriva do antecedente, dá um peso extraordinário pro antecedente. Dá um peso extraordinário. É aquilo que você falou. Eu fui lá e botei na ficha. Pô, não adianta eu escrever que o meu personagem tem uma arma de fogo se eu não tiver uma justificativa pra ele saber usar uma arma de fogo. Eu botei lá nos itens lá, arma de fogo, só, revólver. Mas eu não escrevi lá atrás que em algum momento ele treinou arma de fogo, ele tem prática com arma de fogo, porque o pai dele é militar e ele é texano, tocava no Anila City. Fica estranho de eu, do nada, saber usar uma arma de fogo. Meu personagem não tem nenhum motivo pra isso. Então, assim, eu tenho que levar isso em conta, e aí você tem que fazer isso dentro das regras do sistema. E isso força você a pensar na história do personagem. Pô, eu acho que eu preciso que o meu personagem tenha capacidade de usar arma de fogo. Eu acho que em algum momento ele vai ter que usar isso nessa situação. Eu lembro que no Anila City você falou, o personagem tem que ter pelo menos um dos personagens tem que ter um mínimo de capacidade de combate. Aí eu olhei e falei, bom, então vai ter porrada. Então eu quero que meu personagem tenha um mínimo de capacidade de defesa. E aí eu tava pensando no personagem, ele tinha um histórico, eu falei, cara, o que pode justificar no histórico dele ele ter a capacidade de usar arma de fogo? Ele tem um pai militar, linha dura, republicano, que Ele é gosta americano e nasceu no Texas. Ele é americano e nasceu no Texas. Isso já é pra ser suficiente. Ele já vem com proficiência em armas de fogo de pequeno e grande porte. Então, assim, beleza, botei lá na ficha. E eu acho que isso é uma coisa interessante porque é uma faca de dois gumes. Você, ao mesmo tempo, dá essa possibilidade, mas você coloca um fardo no jogador. Um jogador combeiro deve sofrer horrores para fazer uma ficha. Porque ele vai tentar empilhar o máximo de coisas possíveis na ficha. O cara vai querer descrever assim, como é que é seu personagem? Um Tony Stark do mundo real. Assim, tipo, pô, eu tô tentando dar o superpoder pro meu boneco. Só que você não pode. Então o cara tem que ter um trabalho naquele espaço, construir um personagem que faça sentido e que faça tudo que ele quer. E isso é difícil pra cacete. Então você bota no jogador o fardo de ter que pensar num personagem que faça sentido de uma maneira que também seja eficiente. Aí você pega um combeiro e joga uma história totalmente narrativa, sem ficar truncado, não tem tabuleiro, é tudo na imaginação. Ó, mas Quebre as combeiros. pernas de um combeiro. Dá pra fazer combo social também, galera. Aprendam a fazer combos sociais. Ah, claro que dá. Tá. E no mistério eles ficam poderosos. Muito mais poderosos do que os combativos.